Hoje a gente vai analisar uma das questões mais prementes e complexas do nosso tempo, uma questão que emerge diretamente do material que a gente estudou. A integração crescente da inteligência artificial, sim, da IA, em aplicações militares e na condução da guerra. É um campo fascinante, né? Pela promessa tecnológica, claro, mas que, ao mesmo tempo, nos coloca diante de dilemas éticos, assim, profundos e riscos que são potencialmente existenciais. A discussão, ela vai além do técnico, né? Ela toca na essência do que significa ser humano em um conflito. Exato. E a questão central que vai moldar nossa discussão hoje é basicamente esta. A aplicação da IA na guerra pode ser vista como um passo talvez calculado em direção a uma maior segurança global, oferecendo níveis, quem sabe, inéditos de precisão e controle sobre o caos, que é inerente aos conflitos. Eu vou defender a perspectiva de que sim, com a devida regulação e um controle rigoroso, existe um potencial benéfico a ser explorado aí. Ou será que, pelo contrário, essa mesma integração representa um risco inaceitável? Um risco de destruição autônoma, de desumanização da guerra e de uma escalada bélica que seja automatizada, talvez irreversível e totalmente fora do controle humano. Eu vou argumentar que os perigos inerentes e as barreiras éticas, elas questionam muito seriamente qualquer suposto benefício que essa tecnologia possa, de fato, trazer. Certo. Então vamos começar com as nossas posições iniciais. Do meu ponto de vista, a inteligência artificial no contexto militar, bom, ela é claramente carregada de desafios, e isso a gente não pode subestimar, mas ela oferece promessas significativas. E veja bem, não estamos falando de um futuro hipotético. A IA já opera hoje em sistemas de defesa antimísseis, em drones com graus variados de autonomia e em plataformas complexas de simulação, de análise de cenários. A principal vantagem, como eu vejo, reside na sua capacidade de processar informações e tomar decisões táticas em velocidades e com a precisão que, em certos contextos operacionais, simplesmente excedem as capacidades humanas. Rapidez e precisão algorítmica parece paradoxal, mas pode reduzir a incidência de erros humanos fatais, aqueles erros trágicos, né? Cometidos sob imensa pressão do combate, como a identificação incorreta de alvos, que tantas vezes levaram a baixas civis. Sistemas de IA bem concebidos, especialmente em funções defensivas ou de vigilância, poderiam neutralizar ameaças iminentes com uma agilidade que talvez evite conflitos mais longos e mais custosos em vidas. É crucial, e faço questão de frisar isso, a necessidade absoluta de um arcabouço robusto de regulação e governança internacional. Acredito, porém, que direcionar nossos esforços para como controlar e moldar essa tecnologia de forma responsável é uma abordagem mais construtiva do que tentar, talvez em vão, frear um desenvolvimento tecnológico que já está em andamento e sendo adotado por diversas nações. A minha perspectiva, ela difere fundamentalmente. A simples introdução de sistemas capazes de decisão letal autônoma, e aqui é importante frisar isso, né? Falamos de máquinas com capacidade de selecionar e engajar alvos, sem intervenção humana direta no momento crítico. Isso levanta questões éticas e existenciais de uma gravidade sem precedentes. Você menciona eficiência, mas eficiência em que exatamente? Se a gente está falando de eficiência em identificar e neutralizar seres humanos, isso não seria um eufemismo para matar mais rápido e com menos barreiras morais? É realmente esse o avanço que a gente busca? A promessa de redução de erros humanos, para mim, parece eclipsada pelo risco inerente de automatizar o ato de tirar uma vida. Algoritmos decidindo sobre vida ou morte em frações de segundo eliminam qualquer possibilidade de deliberação ponderada, de empatia, ou da complexidade do julgamento moral que só um ser humano pode exercer, né? E quanto à regulação? Olha, eu mantenho um ceticismo profundo quanto à viabilidade prática e efetiva disso. Quem definiria essas regras? Quem as fiscalizaria com poder real?
Num cenário global marcado por competição geopolítica intensa, pela desconfiança mútua e pela busca incessante por vantagem estratégica, é realista esperar que as nações concordem em limitar suas capacidades militares e permitam a transparência necessária para uma supervisão genuína? Eu duvido muito. E, finalmente, e talvez o ponto mais inquietante, reside no problema da responsabilidade. Quando um sistema autônomo comete um erro, causa danos colaterais inaceitáveis ou desencadeia uma escalada não intencional, quem é o responsável? O programador que escreveu milhões de linhas de código? O comandante que autorizou sua ativação? O Estado que o desenvolveu? Essa diluição da responsabilidade, essa névoa algorítmica, cria um distanciamento moral perigosíssimo que pode, na prática, diminuir as barreiras psicológicas e políticas para o uso da força letal. Eu compreendo o ceticismo em relação à regulação, mas encarar como inviável me parece um pouco paralisante. A complexidade é real, sem dúvida nenhuma. Contudo, a história nos mostra exemplos de cooperação internacional diante de ameaças tecnológicas percebidas como universais. Pense no caso das armas químicas e biológicas. A dificuldade não deveria ser um pretexto para a inação, né? Mas sim um estímulo para buscar soluções inovadoras em governança global. A gente poderia, por exemplo, focar os esforços regulatórios e de desenvolvimento no direcionamento da IA militar para aplicações que comprovadamente aumentem a estabilidade e a segurança. Pensemos em sistemas avançados de verificação de tratados, sabe? Muito mais eficazes que os atuais, ou em plataformas de alerta precoce que analisem dados para prever conflitos. Mesmo sistemas puramente defensivos, projetados sobre regras estritas para neutralizar ameaças específicas, como mísseis sem capacidade ofensiva autônoma, eles poderiam fortalecer a dissuasão. O caminho é árduo. Sim, exige transparência, exige construção de confiança, mas abandonar a busca por regulação significa aceitar um futuro potencialmente muito, muito mais perigoso. Olha, essa visão otimista sobre regulação, ela me parece desconsiderar a natureza, fundamental da competição estratégica e da tecnologia militar. A própria dinâmica da corrida armamentista, que é impulsionada pelo medo e pela busca por superioridade, historicamente favorece o segredo e a desconfiança, não a transparência e a contenção voluntária. Você mencionou armas químicas e biológicas, mas a verificação da IA é ordens de magnitude mais complexa. Como é que a gente pode garantir de forma confiável que um algoritmo complexo, uma verdadeira caixa preta em muitos casos, não contém funcionalidades ocultas ou não pode ser rapidamente adaptado para fins ofensivos? A dificuldade em auditar e verificar o software militar num ambiente de desconfiança mútua torna a aplicação efetiva de qualquer tratado sobre IA autônoma extremamente problemática. Talvez até ilusória. Acreditar que nações vão abrir mão de uma vantagem estratégica potencial baseada só na confiança ou em mecanismos de verificação que a gente sabe que são falíveis, isso me parece desconectado da realidade geopolítica que a gente observa todo dia. Levantando um outro aspecto dessa questão, a eficiência operacional que a IA proporciona não deveria ser reduzida apenas a matar mais rápido, como você colocou. Trata-se da capacidade de processar volumes imensos de dados, de sensores, de inteligência, em tempo real, algo que pode gerar uma consciência situacional muito superior à humana em ambientes de combate que são complexos, voláteis. Essa capacidade pode sim levar a decisões mais informadas. Por exemplo, algoritmos poderiam auxiliar na distinção mais precisa entre combatentes e não combatentes em ambientes urbanos densos, ou na avaliação mais acurada do risco de danos colaterais antes de autorizar um ataque, ajudando a aplicar os princípios do direito internacional humanitário, como distinção e proporcionalidade, de forma mais consistente, talvez. Em situações de altíssima pressão, onde o erro humano induzido por estresse, fadiga ou sobrecarga cognitiva é um fator conhecido e perigoso, a IA poderia atuar como um suporte decisivo, reduzindo a probabilidade de erros trágicos.
Não se trata de eliminar a ética, mas talvez de instrumentalizá-la com maior precisão através da tecnologia. Uhum. Embora a eficiência seja um argumento forte, a gente não pode ignorar que essa mesma busca por precisão e velocidade algorítmica mascara uma desumanização profunda da guerra. A velocidade que você aponta como vantagem é justamente o que elimina a possibilidade da pausa, da reflexão moral, da hesitação humana, que por vezes é a última barreira contra a catástrofe. O julgamento moral contextualizado, a capacidade de reconhecer a humanidade no adversário, mesmo no calor do conflito, essas são qualidades intrinsecamente humanas que um algoritmo, por mais sofisticado que seja, simplesmente não possui e não pode replicar. Automatizar a decisão final de tirar uma vida humana, mesmo que se alegue maior precisão, é cruzar um limiar ético fundamental. A gente está reduzindo o ato mais grave possível a uma computação fria. Além disso, tem o espectro aterrador das guerras que escalam autonomamente. Imagine múltiplos sistemas de IA adversários reagindo uns aos outros em velocidades sobre-humanas, baseados em suas programações e análises de ameaça pré-definidas. Uma falha, um erro de interpretação algorítmica poderia desencadear uma escalada militar rápida e devastadora, sem que qualquer líder humano tenha tido tempo sequer de compreender o que estava acontecendo, muito menos de intervir. A eficiência algorítmica pode se tornar, na verdade, uma armadilha mortal para a humanidade. Eu entendo a preocupação com a responsabilidade. É um ponto crucial, concordo. No entanto, apresentar o desafio da atribuição de responsabilidade como uma lacuna intransponível, isso arrisca nos imobilizar. É verdade que os modelos legais tradicionais de responsabilização individual podem não se encaixar perfeitamente, mas isso não significa que a gente esteja condenado a um vácuo de responsabilidade. Pelo contrário, isso exige o desenvolvimento de novos frameworks legais e éticos, adaptados a essa nova realidade tecnológica. A responsabilidade pelas ações de sistemas de IA militares pode e deve ser atribuída. A gente pode explorar modelos que responsabilizem os desenvolvedores pelos padrões de segurança e teste, os comandantes militares pela decisão de empregar o sistema e pela definição de suas regras de engajamento, ou o próprio Estado, pela sua aquisição e utilização em conformidade com o direito internacional. Isso vai demandar um esforço concertado, talvez através de convenções internacionais ou tribunais especializados, para definir esses novos padrões de prestação de contas. A dificuldade da tarefa não anula sua necessidade. Na verdade, a torna ainda mais urgente. Argumentar pela impossibilidade é, de certa forma, abdicar da nossa obrigação de governar as tecnologias que nós mesmos criamos. Bom, o que você chama de desafio na atribuição de responsabilidade, eu vejo como uma dificuldade fundamental, talvez uma impossibilidade intrínseca de atribuir culpa moral significativa, o que altera a própria natureza ética do conflito. Não se trata apenas de adaptar leis existentes, trata-se da complexidade real e profunda de determinar quem é moralmente culpado quando uma máquina autônoma operando com base em algoritmos complexos e dados de treinamento massivos toma uma decisão letal com consequências trágicas e não intencionais. Como atribuir culpa, no sentido moral profundo, por uma ação que não foi diretamente ordenada ou sequer prevista por um agente humano consciente? Essa ambiguidade inerente, essa névoa de responsabilidade algorítmica pode ter um efeito perverso. Se ninguém é claramente culpado, ou se a culpa é tão difusa que se torna abstrata, a barreira psicológica e política para recorrer à força letal pode diminuir drasticamente. Isso não apenas torna a guerra potencialmente mais provável, como também mais difícil de controlar e encerrar, pois as cadeias de comando e responsabilidade se tornam obscuras e diluídas. Não é só uma questão legal ou técnica, é um problema ético que pode corroer as bases da conduta humana na guerra. Me permita discordar nesse ponto específico sobre o direcionamento do desenvolvimento. Existe sim um potencial real e que merece ser explorado para focar o desenvolvimento da IA militar estritamente em aplicações que reforcem a estabilidade e a prevenção de conflitos, em vez de capacidades ofensivas autônomas. Pensemos em sistemas de verificação de tratados de controle de armas, utilizando IA para analisar dados de satélite e outras fontes com uma precisão e confiabilidade muito maiores, detectando violações que hoje nos escapam.
ou em sistemas de alerta precoce globais, capazes de identificar padrões e prever focos de tensão com antecedência suficiente para permitir uma intervenção diplomática eficaz. Cenas de interceptar projéteis ou aeronaves hostis que violem um espaço aéreo definido sem qualquer capacidade autônoma de contra-ataque ou retaliação terrestre poderiam funcionar como um fator de estabilidade, reduzindo o incentivo a ataque surpresa. A chave está num esforço consciente e internacionalmente coordenado para priorizar e financiar essas aplicações defensivas e de suporte, ao mesmo tempo em que se estabelecem proibições claras e verificáveis sobre sistemas ofensivos totalmente autônomos. Essa distinção que você propõe entre IA defensiva e ofensiva, embora conceitualmente seja atraente, me parece frágil e, na prática militar e tecnológica, muitas vezes ilusória. A história da tecnologia militar está repleta de exemplos onde a linha entre defesa e ataque é tênue ou inexistente. Uma plataforma de vigilância e reconhecimento pode ser rapidamente armada. Algoritmos desenvolvidos para análise de dados de alerta precoce podem ser facilmente adaptados para identificar alvos para um ataque preventivo. A tecnologia, especialmente a IA, é inerentemente de uso dual. Acreditar que uma tecnologia tão poderosa, tão intrinsecamente ligada ao exercício do poder militar e a capacidade de projetar força será contida apenas para fins protetivos ou de estabilidade, isso me parece francamente uma visão utópica. A pressão da competição geopolítica, a busca incessante por vantagem estratégica e o medo do que o adversário possa estar desenvolvendo secretamente. Isso quase que, inevitavelmente, vai impulsionar o desenvolvimento de capacidades ofensivas, mesmo que sob o disfarce de pesquisa defensiva. A ideia de que podemos criar máquinas com o potencial intrínseco de matar e, ao mesmo tempo, confiar que elas servirão apenas para proteger, isso ignora as realidades mais sombrias da política internacional e talvez da própria natureza humana quando confrontada com o poder. Sintetizando minha posição, então, a inteligência artificial no campo militar, embora, sim, inegavelmente repleta de riscos que demandam atenção constante, regulação internacional rigorosa e adaptativa, também oferece um potencial transformador. Se for gerenciado com prudência e com foco em aplicações defensivas e de apoio, esse potencial poderia, paradoxalmente, levar a conflitos menos destrutivos em certos cenários. Através do aumento da precisão, da redução de erros humanos catastróficos e do fortalecimento de mecanismos de prevenção e verificação. As preocupações éticas são absolutamente válidas e devem ser centrais na construção de qualquer sistema de governança. Por outro lado, eu reafirmo minha convicção de que os riscos éticos fundamentais, especialmente a automatização da decisão de matar, juntamente com os desafios práticos, que são quase insuperáveis, de garantir controle humano significativo e responsabilidade efetiva, além do espectro real da desumanização do conflito e de uma escalada bélica autônoma, esses riscos superam em muito quaisquer supostos benefícios operacionais. A urgência de um debate global, profundo e honesto sobre os limites éticos e práticos dessa tecnologia é imensa, antes que a gente possa cruzar um ponto de não retorno. O avanço tecnológico tem seu próprio ímpeto, é verdade, mas isso não deve nos impedir de avaliar criticamente seus perigos, que são existenciais. Fica evidente, depois dessa troca de perspectivas, que não há respostas simples ou consensuais para a questão central que a gente se propôs a debater. A complexidade do tema, que está refletida no material que analisamos, suporta argumentos ponderáveis e preocupações legítimas de ambos os lados. Exato. E é justamente ao considerar seriamente esses pontos de vista divergentes, ao pesar as promessas contra os perigos, que a gente pode começar a formar uma compreensão mais profunda e mais nuançada das verdadeiras implicações da inteligência artificial para o futuro da guerra e da segurança global. Esta é uma conversa que certamente está longe de acabar e que exige nossa contínua atenção.